Fala minha fera, sou José Matheus, professor de História, e a gente está aqui hoje para gravar mais um episódio do minicurso, mais uma aula de preparação para o Enem. Hoje, nosso tema é a Idade Média. A gente vai fazer uma introdução dos principais pontos da formação do medievo, da formação da Idade Média e, claro, às próximas aulas a gente vai aprofundar um pouco mais naqueles temas que forem mais necessários. Beleza? Primeiro de tudo, pessoal, é muito importante que a gente entenda o conceito de Idade Média. A Idade Média que vai ser o período mais longo da história. Naquela história da periodização da história, desde a pré-história até a Idade Contemporânea, a Idade Média é o período de maior extensão. E diante disso a gente não pode pensar que um período que vai durar tanto tempo pode ser um período homogêneo. Claro que não. Dentro das fases da Idade Média, dentro das próprias periodizações dentro da Idade Média, você vai ter um momento diferente, tanto politicamente falando como intelectualmente também. Então, a gente costuma muito associar, de forma até incorreta, a visão da Idade Média, o momento da Idade Média, como um momento muito conturbado, vamos usar assim esse termo, um momento de pouco desenvolvimento humano. É importante que a gente diga que isso não é uma total verdade, tá? Isso seria incorreto e seria até injusto citar a Idade Média e enxergar a Idade Média dessa forma. Essa visão um pouco preconceituosa em relação à Idade Média foi construída após ela, desde o Renascimento até a Idade Contemporânea, que associou sempre a visão da Idade Média como um momento de pouca evolução humana, que somente com o século das luzes, das revoluções, um momento do renascimento científico, aí sim você teria um revigoramento da sociedade. Então, é bom que a gente diga que isso não pode ser tomado como verdade, até porque você tem sim uma grande progressão humana em alguns lados. É claro que você também tem que lembrar que a gente está falando de um momento muito senhorial, como a gente vai ver nas próximas aulas. Então você tem uma imagem muito controladora de alguns grupos da sociedade, que vão controlar a maioria da produção da época. Então você tem algumas áreas das ciências que sim, essas têm uma progressão maior, como por exemplo a história, que são áreas das ciências que não necessariamente vão estar associadas a essa imagem tão negativa que se quer assemelhar, que se quer colocar em relação à Idade Média. Por exemplo, você também tem no momento da Idade Média, lá mais para frente, a criação das universidades. É um momento também de um espaço de conhecimento que vai ser trazido lá na Idade Média. É claro que outras áreas, como a medicina e outras áreas que talvez necessitassem de um aparato tecnológico maior, essas têm um certo retardo na progressão na Idade Média. Mas isso vai dos dois lados, um lado avança e outro nem tanto. Então é dessa forma que a gente tem que pensar a Idade Média como um momento importante da humanidade, beleza? Então, a Idade Média como um período histórico é difícil, você delimitar o início e o final. Inclusive o historiador Le Goff, que vai falar um pouco sobre esse período, ele vai falar inclusive uma longa Idade Média, uma Idade Média que iria até o século XVIII mais ou menos. Mas a título de Enem, a gente pode tomar como base o início da Idade Média a partir da queda do Império Romano, e com isso as transformações sociais que vão se desencadear naquele momento. Mas a gente também tem que focar, pelo menos nesse primeiro momento, nas pessoas da Idade Média, que são os grandes protagonistas de uma história social. A gente tem que pensar que a gente está falando de um momento da história onde você está tendo uma reinvenção da sociedade. A gente está passando para uma ordem senhorial, divisão de um novo sistema econômico que a gente vai ver mais para frente, que é o feudalismo. E a gente tem que pensar que essa sociedade é uma sociedade muito ligada à figura da religião. Então você tem ali os clérigos, você vai ter o clero regular
e os monges, né, que seriam os monges seculares, aqueles que teriam também a sua visão na igreja. Né? Então você tem ali os bispos, os padres, todas essas pessoas que vinham da igreja e tinham, claro, seu papel de destaque na sociedade. A gente tem que pensar que a Idade Média é um momento em que a igreja se coloca como a principal instituição. Então, obviamente que essas pessoas da igreja também vão ter um certo protagonismo social dentro desse período histórico. Além disso, nós temos a construção da figura do cavaleiro, né? O cavaleiro medieval que vai ser construído ao longo da Idade Média. A figura do guerreiro medieval, claro, para defender o feudo, para defender o senhor feudal. E tudo isso também vai ser construído, não é do dia para a noite, não é lá no início da Idade Média, mas é uma figura que vai se desenvolver ao longo do tempo. Da mesma forma que você tem a figura do clero, né, mais ligada à religião, você vai ter também a figura dos leigos, que seriam aquelas pessoas como os senhores, os servos, aquelas que não têm uma função religiosa, uma função administrativa dentro da igreja. Né? Então esses caras eles vão estar ali habitando as cidades, podem ser burgueses inclusive, podem ser senhores, servos, e a gente já pega esse gancho para pensar que outra camada dessa sociedade que vai estar se desenvolvendo vai ser justamente a divisão entre senhores e servos. Uma sociedade bastante hierarquizada nesse sentido, né? Dividida entre a ordem senhorial e a ordem servil. Claro que você vai ter os camponeses, você vai ter a construção de uma camada da sociedade que está ligada também à religião, que são as ordens dos franciscanos, dos dominicanos, aquelas pessoas que vão para as ruas, né, pedir dinheiro, pedir esmola, aquela ideia da mendicância, né, de pedir esmola e de ir às ruas e viver em prol da religião, em prol da fé cristã, tá certo? Então a gente vai percebendo que essas pessoas da sociedade elas não estão jogadas, elas não estão ali por acaso, elas estão ligadas seja à ordem religiosa, seja à ordem hierarquizada de uma sociedade medieval. E dessa forma a gente vai pensando nas próximas aulas como essas pessoas vão se encaixar nesse sistema da Idade Média. Bom, em certo momento da Idade Média, que se tem sempre a imagem da Idade Média como um todo, é muito ligada ao campo, né? E de fato, em uma boa parte, isso faz sentido, mas depois você também tem a saída dessas pessoas do campo para as cidades. Né, e vão começar a enriquecer o comércio, vão começar a construir as vilas, os burgos, que vão estar muito ligados aos burgueses daquela situação. Então também a Idade Média não está só ligada ao campo, ao feudo. Você também vai ter essa saída, esse processo migratório das pessoas do campo para a cidade, para construir, né, as cidades modernas que iriam mais para frente se transformar num ponto muito importante para a história. Outro ponto muito importante que a gente não pode esquecer na Idade Média é a igreja. A igreja que vai ser a principal instituição, tanto religiosa como de poder naquele momento da Idade Média. A igreja que vai utilizar uma ferramenta do medo, né, de se vangloriar, né, de se utilizar, de se beneficiar do medo daquelas pessoas que tinham uma ideia de conhecimento, de mundo, muito ligada a essa fé cristã. Né? Então a igreja, ela, por exemplo, utilizava do purgatório, do inferno, dessas posições religiosas para impor que se aquelas pessoas não obedecessem, não contribuíssem com a fé cristã, elas iriam para a danação no mundo espiritual. Então a igreja ela tanto usa desse poder espiritual, desse poder religioso que lhe cabe, mas ela também vai fazer isso, vai pegar esse poder e utilizar para implementar num poder político, num poder de implementação de força. Dentro desse momento da igreja, um episódio que ganha um certo destaque são as cruzadas, né? Que é um episódio longo, né? Você tem várias e várias cruzadas, mas em resumo, o que a gente pode pensar das cruzadas é um momento em que a igreja ela tenta unir um exército, né, unir tropas para ir reconquistar a Terra Santa que lhe cabia por direito, né, que lhe cabia porque era a terra onde Jesus Cristo tinha morrido e toda aquela fé
toda aquela ideia ligada à fé cristã. Então a igreja ela não vai conseguir ter esse êxito, né? Ela vai tentar recuperar a Terra Santa, mas essa Terra Santa vai ficar na mão dos muçulmanos, né? Daquele pessoal da Península Arábica, que é outro povo que a gente vai conversar mais pra frente. Mas a gente tem algumas contribuições que são válidas de comentar e que tem uma consequência muito ligada à figura das cruzadas, que é, por exemplo, uma reconstrução dessa ligação do Oriente com o Ocidente. A gente tem um fortalecimento das rotas comerciais e, claro, é bom que se diga, um fortalecimento da ordem burguesa, que vai se beneficiar desse comércio. Então, pessoal, a gente vai chegando ao final de mais um vídeo, de mais uma aula para o mini curso. Esse vídeo que tem um caráter de introduzir você no mundo da Idade Média. Claro que vai ser acompanhado de mais alguns materiais que vão ser disponibilizados, tanto em vídeo como um material que vai ser disponibilizado para você no grupo Telegram. Então, se você não entrou no grupo Telegram, vai aqui na descrição do vídeo que vai ter lá o link para você acessar e ter acesso tanto às apostilas como aos roteiros de estudo e os simulados, beleza? Qualquer dúvida, pessoal, pode nos procurar tanto no grupo Telegram como também no nosso Instagram, que está aparecendo aqui na tela, beleza? Um grande abraço e bons estudos!